estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para... Eu sou aquele que te guarda, eu conheço os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Seja a honra e seja glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, coroado, venerado, tu és a majestade, que todos se prostrarão, pois tu és Senhor, o único libertador, que sara as feridas e tira toda dor. Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céu. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz ao Senhor Jesus, amém? Com muita alegria e satisfação, aqui estamos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aqui estamos para a glória de Deus. Quero convidá-los, irmãos, a abrir as suas Bíblias. Evangelho segundo Lucas. Saúdo os irmãos que assistem aí em seus lares, pelas lives. Que Deus possa estar visitando a ti como a mim. Verso de número 9. Amém? Nós vamos estar aí lendo alguns versículos depois, subsequentemente. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus vai dizer assim, verso de número 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos santos, e ali oferecer queima do incenso. Deus, eu quero primeiramente lhe agradecer, porque diante da tua presença, Senhor, todos temem e tremem, porque não existe Deus como o Senhor. Tu prescruta o coração, tu conheces o deitar e o levantar,
Tu sabes, ó Deus, que nada somos e que nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, e quero pedir encarecidamente que o Teu Santo Espírito Santo, aquele que o Senhor um dia enviou a nós, o Consolador, que habita em nós, como diz a Sua palavra, venha nos ensinar, venha nos capacitar, venha nos trazer a clareza da Sua palavra, venha nos trazer o entendimento da Sua palavra, venha trazer, ó Deus, ó Pai, a reflexão de acordo com a vontade do Senhor, não segundo as nossas expectativas, não segundo os nossos entendimentos intelectuais, não a nossa sabedoria humana, mas direcionada pelo Teu doce e amado Espírito Santo. Deus querido e santo, aqui estamos e quero pedir ao Senhor, Deus, que neste momento o Senhor visite cada um dos nossos irmãos. Todos que adentraram nesta noite, neste lugar, ó Pai, com um propósito, Senhor, eu não sei, com as suas petições, ó Deus, com as suas dificuldades, ó Deus, com os seus problemas, com as suas lamúrias muitas vezes, ó Pai. O Senhor que conhece desde o ventre, ó Deus, e que nos escolheu primeiro, não fomos nós quem escolhesses o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu. Pai querido, vai de encontro a esses corações, vai de encontro, Senhor, a esta alma abatida, cansada, Deus, e angustiada, e traga o renovo, Senhor, e traga o refrigério, Senhor, e traga o bálsamo, Senhor, porque há remédio em Gileade, há bálsamo em Gileade, como diz a Tua palavra. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, o coração do homem, o Senhor conhece. Por isso, nesta noite, Senhor, traga-nos a clareza, de modo que percebamos, de modo que entendamos, de modo que sintamos a presença do Senhor. E não saímos deste lugar da mesma maneira em que nós entramos, mas transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema desta noite é a importância de estarmos na presença do Senhor, nosso Deus. A importância de estarmos na presença de Deus, porque nós estamos diante de um texto, irmãos, aonde nós vemos que no verso de número 9, o qual nós lemos, Zacarias, ele é escolhido por sorteio. Zacarias, segundo a tradição, como um sacerdote, ele tem a oportunidade de oferecer a Deus o seu sacrifício, de interceder pelo povo, de entrar no Santo dos Santos. Nós vamos ver que Zacarias, ele tem a oportunidade única de entender que aquele lugar onde ele se encontrava também a presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir a 2 Pedro, só para nós lermos rapidinho. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que vai dizer. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero te dizer nesta noite que você tem a oportunidade nesta noite
de adorar o Senhor, de exaltar o Rei dos Reis. Porque este lugar, irmãos, essas paredes, não passam de paredes, não passa de cadeiras, não passa de apenas um púlpito. A presença de Deus está em você. A partir do momento em que você entra neste lugar, o Santo e doce Espírito Santo, Ele vem contigo. E a presença de Deus, nós juntos, nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Nós podemos ouvir o Senhor. Nós podemos, às vezes, muitas vezes, dar ouvido à voz de Deus. E quantas vezes eu e você entramos neste lugar e não entendamos que não é o lugar, não é o edifício que faz toda a diferença, mas é você que faz a diferença. É da maneira em que você entra, é da maneira em que você se coloca diante da presença de Deus, porque nós estamos diante de um texto, irmãos, que este homem, ele foi escolhido, ele foi separado para fazer o quê? Oferecer sacrifício ao Deus vivo. Ele foi separado para entrar no Santo dos Santos, aonde o nosso Deus diz que o véu foi rasgado de fora a baixo, e não há mais necessidade de ninguém orar por você, e você mesmo pode adentrar no Santo dos Santos. Você tem esse acesso, porque a presença de Deus está em você. Mas é bem notório, irmãos, e é bem claro que nós devemos dar a importância a isso, dar sentido a isso. E muitas vezes nós não damos, nós não entendemos, nós não compreendemos a largura, a amplitude do que é estar na presença de Deus, do que é estar ou mensurar a amplitude da presença de Deus e adentrarmos para falar com este Deus vivo. Devido ao que, irmãos? Muitas vezes os nossos problemas, as nossas lamúrias, as nossas dificuldades, os nossos embaraços da vida que nós muitas vezes colocamos e damos nome como maior, como gigante, como o impossível, mas que para o nosso Deus não há nada impossível. Só que quando nós entramos com todo esse tipo de impedimento, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não percebemos Deus passar. Nós não percebemos Deus retornar a passar. Nós não percebemos o irmão chorando. Nós não percebemos o irmão pedindo um abraço. Nós não temos essa sensibilidade. Zacarias, ele foi escolhido. E como diz no verso de número 6, os dois, Zacarias e Isabel, eles andavam em justiça aos olhos de Deus. Obedeciam de forma irrepreensível todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. E quantas vezes nós taxamos assim? Nós nos taxamos assim. Ouvimos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, somos obedientes à vontade de Deus. Mas muitas vezes estamos como este homem. Ele recebe a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Ele foi escolhido, irmãos. Ele foi separado para isso. Nós fomos separados. Nós fomos escolhidos. Não foi o homem quem escolheu. Foi Deus quem escolheu. Para quê? Para servi-lo, para adorá-lo, para celebrá-lo, para exercer o sacrifício. Qual é o sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? O sacrifício maior que nós devemos adorar a Deus é as nossas vidas como sacrifício vivo e aceitável a Deus. É a minha vida como oferta viva. É a minha vida como sacrifício diante de Deus e dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito por mim na cruz do Calvário, por ter morrido na cruz e ter me escolhido e ter me aberto
os olhos e ter tirado as escamas dos meus olhos, para que pudesse perceber a grandeza, a majestade, o poder, a excelsa majestade do Senhor na minha vida. Quando nós percebemos isso, irmãos, nós percebemos Deus falar, nós percebemos Deus passear, nós percebemos Deus tocar, nós percebemos Deus agindo. E aí o problema já não é mais o grande. O problema já não se torna mais gigante. O problema já não se torna mais impossível. Sabe por quê? Porque nós passamos a ouvir. Passamos a ter sensibilidade da voz do Senhor. Irmãos, quem podia entrar lá? Somente o sacerdote. E detalhe, o sacerdote ele tinha uma preparação. Durante 5 anos o sacerdote ficava com o sumo sacerdote, treinando, se aperfeiçoando, sendo capacitado para quê? Para entrar no Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Que responsabilidade! Eu e você temos a responsabilidade em nossas mãos, que Deus nos dá, que Deus nos oferece, porque nós somos escolhidos, nós somos separados para fazer o quê? A obra do Senhor. Percebe, irmãos, que quando nós somos escolhidos, nós somos separados para tudo isso, e muitas vezes não acreditamos, e muitas vezes não exercemos, muitas vezes duvidamos do chamado, muitas vezes não queremos exercer o chamado, não queremos exercer a vocação, por dúvida, por embaraços. Olha o que um anjo diz a Zacarias. Zacarias, preste atenção. Você está diante de uma revelação que eu mesmo estou aqui diante de você. Você está me vendo, Zacarias? Zacarias, o motivo desta gravidez ou deste filho, o qual vai ser chamado João, o motivo é de grande alegria, de muita felicidade. Muitos vão se alegrar. Este irmão vai ser de pleno Espírito Santo, cheio. João vai ser cheio do Espírito Santo. Preste atenção, Zacarias, no que eu estou te dizendo. Os filhos de Israel se converterão. Converterão os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Deixarão um povo preparado para seguir o Mestre, seguir Jesus. Esta era a responsabilidade. Só que Zacarias, ele começa o quê? A indagar o Senhor. Zacarias indaga ao Senhor no versículo de número 18. Olha o que Zacarias vai dizer. Então Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Irmão, quando a dúvida entra no meu coração, preste atenção, Zacarias está diante da revelação do Senhor, diante do anjo de Deus que veio entregar o quê? A palavra de Deus é bem clara, a boa notícia. De notícia ruim o mundo está cheio, mas o Senhor sempre tem uma boa notícia. O Senhor sempre vai ter uma boa notícia. O Senhor sempre vai ter a melhor notícia. Ainda que doa, ainda que entristeça no momento em nossas vidas, mas aquele que ouve a voz de Deus, aquele que entende os planos de Deus, ele recebe a correção e ele começa a entender o propósito de Deus. Zacarias, ele olha para aquilo e diz: como poderei eu certificar-me do que está acontecendo e irá acontecer realmente? A boa notícia é que o Senhor daria a Isabel o filho chamado João. Só que a dúvida tira. A dúvida prorroga. A dúvida joga mais para frente. Porque a dúvida, irmãos, naquele momento, não frustrou o plano de Deus. Jamais. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Nem eu e nem você, homem nenhum. Satanás, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Só que, a partir do momento que o anjo vem entregar, o anjo disse: agora você vai esperar. Você vai aguardar.
até que se cumpra a promessa, até que se cumpra a vontade de Deus. Mas vai se cumprir, porque o Senhor já havia ordenado, o Senhor já havia ali determinado que haveria de se cumprir. Por isso o Senhor não volta atrás com a sua palavra. E quando eu e você criamos dúvida, nós prorrogamos o crescimento no ministério, nós prorrogamos o crescimento na nossa vocação, nós prorrogamos tudo o que diz respeito ao reino de Deus, devido à nossa dúvida, a nossa incredulidade. E a incredulidade, irmãos, nos afasta de Deus. A incredulidade traz medo. A incredulidade traz separação muitas vezes. Por quê? Porque a incredulidade, irmãos, e a dúvida, olha o que proporciona. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele ficou perplexo. Medo. Ele ficou com medo. Ele ficou tomado pelo espanto, indeciso, irresoluto, atônito, dominado pelo temor, falta de tranquilidade, apavorado, como diz o pastor Donizete. Ele ficou apavorado diante da visão em que ele estava vendo. Irmãos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aqueles que têm ouvido, ouça. Tenham sensibilidade da voz de Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, porque de notícia ruim eu e você estamos rodeados. Eu e você estamos cheios de problemas, cheios de situações adversas, problemas impossíveis para mim e para você, mas para Deus não é nada impossível. Não existe nada impossível, porque quando Zacarias percebe o que ele estava fazendo, ele ainda diz: olha, a minha mulher, ela é avançada de idade. Eu também. E detalhe, o anjo, ela é estéril. Irmãos, quando nós estamos indiferentes, insensíveis ao Espírito Santo de Deus, sabe o que passa na minha mente e na sua? Só coisa que não deve. Falamos o que não deve. Ouvimos o que não deve. Não prestamos atenção, não entendemos. Esse lugar aqui, irmãos, é santo, é separado, porque eu e você estamos aqui. E o anjo do Senhor pode estar passando aqui. O Espírito Santo pode estar passando aqui, tocando em você. Mas cabe a mim e a você entender que não há nada impossível ao que crê. Os olhos e os ouvidos espirituais, irmãos, têm que estar destapados. As escamas têm que estar caídas para perceber, para vislumbrar a presença do doce e amado Espírito Santo, para perceber que o anjo, que o Senhor está falando com a sua igreja, o que o Senhor está tentando dizer é que a incredulidade, irmãos, nos afasta de Deus, que a incredulidade prorroga a bênção que o Senhor trouxe para você nesta noite. Não quer dizer que Ele não vai te dar, não quer dizer que Ele não vai te abençoar, não. Mas vai prorrogar, vai levar para diante. Devido ao quê? A incredulidade. A falta de sensibilidade à voz de Deus. Zacarias, preste atenção, Zacarias. Você está duvidando. Não duvide de Deus, irmãos. O seu problema é grande. O seu problema é impossível. É para você, para os médicos, para o capacitado, para o homem. Mas para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê
diz a palavra do Senhor. Tudo é possível. Tudo o quê? Tudo conforme a vontade de Deus. Tudo conforme o querer de Deus. Só que a incredulidade nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz distanciamento. Irmãos, quando nós nos unimos, esse é um lugar de comunhão, é um lugar de alegria, de renovo, de refrigério. O problema, irmãos, temos. Irmão, eu não posso falar para você, deixe o seu problema em casa e entre aqui sem o problema. Não dá. É impossível fazer isso. Venha com o seu problema, mas ore ao Senhor e entregue na mão dele. E a partir do momento que você entregue, deixa com que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. A partir do momento que o Espírito Santo vai trabalhando, a incredulidade sai, a dureza de coração sai, entra o perdão, entra o clamor, entra a segurança, entra a tranquilidade, entra a paz, entra a segurança no Senhor, entra a esperança, entra o regozijo, aleluia. Em quem, irmãos? No nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus e a incredulidade está tomando conta da população, está tomando conta da comunidade, está tomando conta da sociedade. Você sabe por quê, irmãos? Porque a frieza espiritual já está em nós. Já habita em nós. Nós somos uma geladeira ambulante muitas vezes. Você sabe o que isso significa? Entrar frio e sair frio da presença de Deus. Por isso que o tema desta noite é dar importância à presença de Deus. Ah, mas eu estou lá, eu estou na presença de Deus, eu estou lá, eu estou... Amém, isso sim. Mas quando estarmos juntos, fazer notório este lugar. Fazer notório este lugar. Lugar de alegria, de celebração. Lugar de ânimo. Aleluia, exaltando ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós colocamos os nossos problemas lá no chão. Nós pisamos os nossos problemas. Nós pisamos nas dificuldades. Porque o nosso Deus nos traz a paz. Nos traz a segurança. Aleluias. Olha o que diz o versículo de número 19, para concluir. Verso de número 19, capítulo 1. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença permanentemente, constantemente, diariamente, noturnamente. Aleluia. Irmãos, ele estava ali, em todo momento, junto com o Senhor. Se eu e você estivermos constantemente, permanentemente na presença de Deus, não tem nada que seja impossível para Deus. Não tem dificuldade que vai te trazer dor. Não tem tristeza que vai te colocar para baixo. Não tem palavras tortas aí fora, convites errôneos, convites do diabo, que vai te colocar para longe, porque você vai chutar que é macumba, e aí você vai se sentir forte, forte na presença de Deus, porque você está permanentemente na onde? Na presença de Deus. Quando nós estamos permanentemente na presença de Deus, algo acontece. Olha o que o anjo disse no verso 20. Aliás, continuando o verso de número 19. Aquele que está permanentemente na presença de Deus e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. O anjo veio trazer uma notícia ruim? Não. O anjo veio trazer a melhor notícia. A notícia que Isabel esperava. A notícia que Zacarias também esperava. Mas ele não acreditava. Talvez você espere uma notícia boa.
Talvez você esteja esperando a notícia boa, mas talvez esteja duvidando de que vai chegar. Talvez você esteja esperando a notícia boa, mas talvez você esteja duvidando de que ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Eu creio que ela vai chegar. Tire a dúvida do seu coração. Para você é difícil mesmo. É impossível. Mas ela vai chegar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 20. Porém, vírgula, 2 pontos, travessão, reticência, abre-se, parênteses. Você duvidou. Vai esperar um pouquinho. Vai entrar mudo e vai sair calado. Tem crente, irmãos, que Deus precisa travar a língua. Sabe aquela brincadeirinha de trava-línguas? Tem crente que Deus precisa fazer isso. Ele fala demais. Deus está prestes a entregar a bênção, ele já está falando antes de ganhar. Não fale nada para ninguém. Quando Deus bateu o martelo, o único lugar é aqui. Testifique do que Deus está fazendo na sua vida. Testifique do que Deus irá fazer na sua vida. Porque senão Deus vai colocar, porém, vírgula, 2 pontos, aguarda. Vai ficar mudo. Zíper. Fala demais. Fala menos. Se coloca em pé. Dê importância, irmãos. Dê importância no que Deus está fazendo na sua vida. Dê importância da presença de Deus na sua vida. Dê importância a isso. Talvez nós damos mais importância aos nossos trabalhos, aos nossos familiares, ao nosso emprego, ao nosso dia a dia, a isso ou aquilo, ao problema. Damos importância a tantas outras coisas. Dê importância ao que habita em você. Dê importância ao Espírito Santo. Dê importância a Ele. Grave isso no seu coração. Dê importância ao Espírito Santo, porque é Ele que conduz a sua vida. Pai, nos ensina, Deus, a valorizar esse momento. Nos ensina, Deus, a ter esse momento como um momento único, épico, como se fosse o último dia de nossas vidas, Pai. Quando aquele casal, Senhor, que está prestes a se casar, a noiva e o noivo, Deus, ansiando pelo grande dia, preparando-se as roupas, as festas, os convites, Pai, ansiando por aquele momento tão desejado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, almejar por esse momento tão desejado, que é estar na presença do Senhor, que é estar lendo a palavra do Senhor, estando em comunhão com o Senhor, falando e ouvindo a voz do doce Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a trazer memória o que dá esperança, para que a incredulidade não tome conta, para que as lamúrias não cresçam, para que os problemas não cresçam, Senhor. E nós colocamos o Senhor como aquele Deus que não faz nada. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a valorizar isso. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor sempre tem a boa notícia para nos dar. O Senhor sempre tem o melhor para nos oferecer, e o melhor é o doce Espírito Santo para nos guiar neste mundo de dor, neste mundo de frustração, neste mundo, Deus, de homens e mulheres inconsequentes, inconstantes que somos. Oh Deus, nos ajuda a valorizar, Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, a ouvir a voz do doce amado Espírito Santo, a falar com o Espírito Santo,
Aleluia. Fala, Senhor, com a tua igreja, toca em cada vida nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Vai tirando todo embaraço, todo impedimento, que o gigante caia por terra, que o gigante Golias nesta noite caia por terra e cresça o Senhor. Aleluia! Que o impossível aconteça na vida desse irmão, dessa irmã que entrou aqui nesta noite incrédulo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, agindo o Senhor, diz a sua palavra, ninguém pode impedir. Aleluias. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor.